Olá! Dessa vez vamos fazer um exercício de desvio padrão, que é o exercício 21. Ao realizar o levantamento das famílias de uma pequena cidade do interior, cujos filhos são beneficiados por algum programa social, o pesquisador obteve os seguintes dados. Então, tem o número de filhos e a quantidade de famílias com aquele número de filhos, sendo um total de famílias aqui, ó, um total de 100 famílias entrevistadas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o desvio padrão do número de filhos dessa amostra é... Tá. Então, para calcular o desvio padrão dessa amostra, a primeira coisa que a gente precisa ter, né, para calcular o desvio padrão é a média. Então, nós vamos iniciar essa resolução pelo cálculo da média, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. A média é quantos filhos tem naquela família? Então, 5 filhos naquela família. E quantas famílias tem 5 filhas? 3 famílias. Então, só aqui já dá um total de 15 filhos, né? Mais, então, famílias com 4 filhos são 7 famílias. Famílias com 3 filhos são 21 famílias. Famílias com 2 filhos, 2 vezes 28, né? São 28 famílias que têm 2 filhos. Famílias com 1 filho só, são 23 famílias com 1 filho só. E famílias com 0 filhos são 18 famílias. E aí, então, nós vamos dividir tudo isso pelo total de famílias, né? Porque é a média de filhos por família. Então, se entrevistaram 100 famílias, quer ver, ó? Esse 3 aqui, ó, 3, 7, 21, né? Então, são as famílias, 3 famílias, 7 famílias, a 10, com 21, 31, mais 28 famílias, né? Mais 23 famílias, mais 18 famílias. Então, somando todas essas famílias, são as 100 famílias. Então, aí nós teremos o total de filhos que a gente vai dividir pelos 100 famílias, tá? Então, gente, ó, eu já fiz aqui mais rapidinho, né? Isso aqui vai dar, ó, 15, 28, com 63, com 56, com 23. Então, isso significa que a média é 1,85, né? Então, esse é um valor de base agora para a gente começar a calcular o desvio padrão, tá? Então, só para a gente relembrar, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Então, eu vou colocar aqui desvio padrão ao quadrado, que é a variância, tá? E aí, no final, quando eu descobrir esse valor, eu só tiro a raiz dele e já tenho o desvio, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar, então, a fazer cada quantidade de filhos menos a média. Então, vai ser, ó, a primeira quantidade de filhos é 5. Então, se eles têm 5 filhos, 5 menos a média ao quadrado. Então, o desvio vai estar aqui. Então, esse desvio é a quantidade de filhos menos a média
e aí eu elevo ao quadrado, tá? Depois a outra é a quantidade de filhos. Ah, não, e aqui tem um detalhe. Aqui, ó, eu tenho que multiplicar esse desvio por quantas famílias vão ter esse desvio? 3 famílias, então vezes 3. Agora, a outra quantidade de filhos é 4. Então, 4 menos a média ao quadrado, que é o desvio ao quadrado, só que são 7 famílias. Então, vezes 7. Aí, o outro número de filhos é 3 menos a média ao quadrado, vezes quantas famílias? 21. Então, vezes 21. O outro é 2 menos 1,85 ao quadrado, e são 28 famílias. Mais. Aí depois, com um filho, então, 1 menos 1,85 ao quadrado, vezes 23 famílias. E depois o zero menos 1,85 ao quadrado, vezes 18 famílias. E todo esse cálculo, toda essa soma, né, dos quadrados dos desvios, vezes cada frequência certinha. Aí agora eu vou dividir pelas 100 famílias, tá? Bom, então, como é muito cálculo, eu vou dar uma pausa e eu vou fazendo e daí eu vou colocando, tá? E assim, numa prova de vestibular, né, eu deixaria essa questão para o final, se der tempo você faz, porque vai tomar seu tempo, né, ficar fazendo tanto cálculo manual, né, mas faz parte. Então, vamos lá. Aqui, 5 menos 1,85. Então, assim, para fazer de cabeça, 5 menos 2, 3. E aí, eu devolvo 15 centésimos. Então, vai dar 3,15, né? Vou fazer... Isso. Então, esse daqui, ó, dá 3,15 o desvio. E aí, eu tenho que elevar esse número ao quadrado e depois multiplicar por 3. Então, agora eu só tô fazendo as subtrações. Então, 4 menos 1,85. Então, eu tiro 2, fica 2. E depois eu devolvo 15. Então, vai ficar 2,15. 2,15 é o desvio ao quadrado, e isso vai ser vezes 7. Aí, aqui, tiro 2, fica 1, então vai ficar 1,15 ao quadrado vezes 21. Aqui vai ficar 0,15 ao quadrado vezes 28. Aqui vai ficar menos 0,85 ao quadrado vezes 23. E aqui vai ficar menos 1,85 ao quadrado vezes 18. Tá, e aí no final de tudo isso, né, dividido por 100. Então, gente, eu parei aqui para fazer as contas, porque é bem demorado, né? Então, ó, 3,15 ao quadrado, daí o resultado, né, dá uns 9 e pouco. Daí, vezes 3, dá um pouco mais que 27, né, deu 29,7. Aqui, o 2,1 ao quadrado, dá uns 4 e pouco, né? E aí, 4 vezes 7, 28, então aqui dá um pouco a mais. E assim foi. Então, eu fiz todos eles,
Aí pego todos esses números, ó, primeiro sempre ao quadrado, depois multiplica, né? O resultado da soma deu 168,53. Na verdade, aqui tinha mais casas, né? Só que eu peguei uma casa só. Mas, na verdade, teria sido melhor se eu pegasse mais casas para poder ter mais casas aqui para ficar numa aproximação melhor, né? Então, vai dar uma diferençazinha a menos. E aí, total 168,53 dividido por 100 dá esse valor aqui, que é a variância, né? E como eu falei, ele tá com umas casas a menos aqui nessa aproximação. Daí, quando nós tiramos a raiz, deu 1,3, né? Aproximado. Até, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Na minha aproximação, deu isso. E daí eu coloquei assim, 1,3. Então, a resposta mais próxima é 1,4, já esperando que ia dar um pouquinho a menos, né? Mas é isso daí. É um cálculo, assim, bem grande, né? Mas como vocês estão vendo aí, em alguns vestibulares ele é exigido, assim, o cálculo manual, né? Bem pesado. Mas é isso aí, gente. No Enem, normalmente eles abordam de várias formas diferentes que não exigem tanto cálculo. Mas, infelizmente, né, alguns vestibulares ainda pedem. Então, é isso aí. Abraço para vocês, beijos, saudades.